Olá, bem-vindos e bem-vindas ao resumo da nossa aula de ontem, de 13 de maio. Vamos aqui então compartilhar a tela como habitualmente. Aqui está, e vamos começar então. Nós na aula passada tínhamos falado dos modelos de comunicação, modelo linear, um modelo circular, lembram-se? E eu trouxe um outro exemplo de porque é que o modelo circular representa melhor a realidade do que o modelo linear. Imaginem-se num hipermercado em que observam uma criança, naquilo que nós normalmente chamamos de uma birra, a puxar os cabelos à mãe, a dar-lhe pontapés, enfim, uma cena daquelas em que a mãe não repreende, não está a repreender, não está a conseguir pará-la. Quais são as conclusões que nós tiramos? Normalmente é ou que a criança é mal criada, ou que a mãe não sabe educar a filha, ou se formos um bocadinho mais elaborados, dizemos que a criança tem um problema já mais psicológico, ou a mãe tem um problema mais psicológico. Mas agora vou fazer algo. Normalmente é isto que nós pensamos, mas vamos fazer agora umas perguntas que vão evidenciar que nós estamos a considerar nestes raciocínios que fizemos um modelo linear. Isto é, estamos a ver o emissor, a criança, neste caso, a mensagem, que é a birra, e o receptor, que é a mãe. E não vemos muito mais do que isto. Ora bem, o que é que nós sabemos sobre o contexto presente? Sabemos se a criança acabou de chegar ou se está há horas naquele sítio? Não sabemos. Sabemos se está entretida ou aborrecida? Não sabemos. Sabemos se a criança está com fome ou não? Eu pergunto isto porque muito de vocês sabem, quando a gente sente fome, ficamos muito mais irritadiços e se como adultos nos conseguimos controlar, as crianças é mais complicado. Mas sabemos se a criança está com fome ou não? Não, não sabemos. Sabemos do estado de saúde da criança? Físico ou mental, não sabemos. Sabemos quem começou e como começou esta interação? Não sabemos. Sabemos se houve alguma resposta agressiva ou pouco empática por parte da mãe, supondo que terá sido a criança a começar? Não sabemos. Sabemos quais são os padrões ou hábitos de comunicação em casa entre os dois, entre a criança e a mãe? Não sabemos. Sabemos se a criança está capacitada para reagir mais adequadamente dentro desta interação, isto é, se ela tem competências para reagir à situação que nós, aliás, não sabemos bem qual é? Não sabemos. Sabemos se a criança se comporta assim com outros adultos, com outras crianças e noutros meios, na escola, no clube, na igreja? Não, não sabemos. Há muita coisa que a gente não sabe. Sabemos se o mau comportamento da criança está a manifestar-se como uma regra de um particular jogo interacional com a mãe, em vez de ser o resultado de um qualquer problema psíquico da criança, ou até mesmo problema psíquico da mãe. Também não sabemos. Ou seja, o problema pode não ser individual, pode não ser psicológico, mas resultar de um padrão inadequado de comunicação entre os dois. Assim, quase de certeza que os espectadores ocasionais, nós, por exemplo, quando olham para esta cena, estão a interpretar erradamente o que observam, porque veem apenas, como eu já disse, o emissor, a mensagem, o receptor. Faltam outros elementos da interação. E é por causa da necessidade desses outros elementos que surgiram os modelos interativos. E voltando ao nosso modelo interativo circular, vamos analisar agora um elemento fundamental na comunicação. Lembremos que num círculo não existe nem princípio nem fim. No círculo já formado. Se víssemos o círculo a ser formado, sim, mas se não virmos, não existe um princípio e um fim que seja detectável. Quando procuramos um ao outro numa interação comunicacional, estamos a usar uma lógica defeituosa porque não existe esse princípio e fim. E, no entanto, ela é constantemente usada, esta lógica de procurar quem começou, quem é o culpado. Ela é constantemente usada pelos participantes individuais na interação humana. Portanto, os participantes, não só os observadores, como os próprios que participam. Quando ambas as pessoas, tanto A como B, como emissor como receptor, pretendem estar apenas a reagir ao comportamento do parceiro. Não quer dizer, não, eu faço isto porque ele fez aquilo, ele é que começou. Não se apercebem de que, por seu turno, as suas próprias respostas influenciam a forma como o parceiro está a atuar. E pronto, portanto, é este modelo. Quem leva isto em consideração são os modelos interativos, os modelos de comunicação circulares, que têm aqui realmente um elemento
que é este que está aqui, que vai do receptor para o interlocutor, para o emissor, é um elemento fundamental que é aquele sobre o qual nós vamos observar, é este conceito-chave, quando se leva em consideração a interação organismo-meio, onde este último, o meio, pode incluir outras pessoas, uma ou mais pessoas, esse conceito é o de feedback, ou o termo usado em português, de retroalimentação. Veja-se a diferença, para perceber este conceito, veja-se a diferença entre dar uma pancada numa pedra ou dar no animal. Na pedra, se nós tivermos todas as características da pancada, o ponto de aplicação na pedra, a intensidade da força, a direção e o seu sentido, e ainda considerarmos a força de atrito, o resultado é muito previsível. Nós conseguimos saber mais ou menos onde é que a pedra vai parar. Mas se fizermos no animal, com os mesmos dados, exatamente os mesmos dados, o resultado já se torna muito imprevisível. Porque o animal tanto pode fugir, como pode voltar a virar-se para a pessoa e mordê-la. Isto traz consequências muito diferentes. A diferença essencial é que no primeiro caso da pedra, o acontecimento A, pancada, gera o acontecimento B, que pode gerar um acontecimento C, etc. Ou seja, a pancada na pedra faz esta deslocar-se, o deslocamento pode ir em direção a um vidro de uma janela e partiu, esses fragmentos podem rasgar os tecidos materiais e humanos de quem estiver ou do que quer que esteja ali ao pé dos vidros, etc. Portanto, A, sexo B, sexo C, sexo D, ou seja, um modelo linear. Mas quando entramos nos sistemas vivos, esse sistema linear determinístico, nós conseguimos prever razoavelmente o que é que vai acontecer, já não acontece. Neste segundo caso, o evento A dá origem ao evento B, que dá uma resposta de volta a A. Isto é, nós damos a pancada e o animal ou foge, ou salta, ou morde. Assim, qualquer resposta que eu dê é uma retroalimentação e vai condicionar a forma como nós continuamos na interação. Se ele fugir, se calhar ficamos satisfeitos, contentes e continuamos o nosso caminho. Se ele virar para nós, se calhar fugimos e não continuamos no nosso caminho. Portanto, esta retroalimentação, este feedback do animal é absolutamente fundamental para percebermos a continuação da interação. Portanto, trata-se de um sistema circular não determinístico. Aliás, a situação mais comum nas interações comunicacionais entre seres vivos, nomeadamente seres vivos mais complexos, como os seres humanos e os animais, e a maior parte dos animais. Portanto, é este o modelo, é sobre esta parte de que vai do receptor ao interlocutor, esta parte do comentário, a retroalimentação que nós vamos agora analisar. De onde que realidade é que nós partimos? Bem, para já, como já vimos, no circular o ponto de partida é desconhecido. Os sistemas, sejam indivíduos ou seja grupos, estão em permanente mudança. É outro dado da realidade. Estão sempre a mudar. A mudança implica, obviamente, desequilíbrio. Desequilíbrio quer no indivíduo, quer nos grupos. E esse desequilíbrio raramente é agradável. Portanto, normalmente é desagradável. Que tipo de feedback ou de retroalimentação é que nós temos? Que tipos? Primeiro tipo, retroalimentação negativa. Tal como nas emoções, negativa não quer dizer que seja má. Atenção, é apenas negativa e vamos já perceber porquê. A retroalimentação negativa tem o objetivo de repor o equilíbrio perdido. Queremos voltar à situação anterior, embora, note-se, nunca fica uma situação igual à anterior. Não se consegue nunca voltar à situação original. Mas próximo dela, sim, sem dúvida. Com pequenos ajustamentos, mas sem dúvida. É negativa porque procura reduzir o desvio, isto é, há um input no sistema, leva a uma mudança e esta retroalimentação procura anular essa mudança e repor a situação original. Portanto, é no sentido contrário ao do movimento da mudança, e por isso, como é no sentido contrário, dizemos que é uma retroalimentação negativa, porque vai, portanto, em um sentido oposto ao movimento em direção à mudança. Por outro lado, a retroalimentação positiva tem o objetivo de ampliar o desvio, isto é, vai a favor da mudança e promove mesmo essa mudança. É positiva porque vai a favor da tendência para a mudança e tem o objetivo sempre de alcançar um equilíbrio, mas será um novo equilíbrio.
é um equilíbrio diferente do original. Portanto, a retroalimentação negativa procura o equilíbrio anterior, original, a retroalimentação positiva procura atingir um novo equilíbrio. E assim, a informação que entra num sistema qualquer tipo de informação, pode ser ampliada e redundar em mudança do sistema, ou pode ser neutralizada a fim de manter a estabilidade, consoante os mecanismos retroalimentadores sejam positivos ou negativos. Positivos quando é para ampliar e dar mudança, negativos quando é para neutralizar essa mudança e voltar ao estado próximo do original. Qual é a melhor das respostas à informação que entra? Qual das duas é a melhor? Mudar para se adaptar mais eficazmente às novas condições é um ponto bem saliente e bem pertinente, ou manter a estabilidade, e isto também é pertinente, atenção, é muito importante, ou manter a estabilidade, a fim de aprofundar novas sensibilidades, novas compreensões da situação. Para isso precisamos de estabilidade, para nós termos o nosso córtex a funcionar em pleno, e para perceber bem o que se está a passar, nós precisamos de estabilidade, porque a estabilidade dá segurança. Portanto, para aprofundar novas sensibilidades, para alcançar a excelência nas competências, para nos tornarmos competentes no que quer que seja aprender um instrumento, aprender uma língua, precisamos de tempo de treino. Portanto, para isso não é de um momento para o outro que nós conseguimos. Uma estabilidade que dá um ambiente mais seguro, e onde há mais segurança, há mais liberdade. Nós sabemos, quando pensamos, eu vou sair esta noite, tenho medo de ir à rua, não sei, andar aqui um bocado de crime, melhor não ir. Ou seja, quando nós nos sentimos inseguros, ficamos menos livres. Quanto mais seguros nos sentirmos, mais livres ficamos. E, portanto, esta segunda hipótese, manter a estabilidade, tem grandes vantagens. Daí que o ideal não existe. Nenhuma das dois tipos de retroalimentação é pior ou melhor do que a outra. Tudo depende do que os sistemas pretendem, do estado do sistema, do contexto do momento, do momento, da altura em que a resposta vai ser dada, e, portanto, do objetivo, qual é o tipo de estabilidade que se deseja. E isto é que vai decidir. Normalmente, nos sistemas familiares, por exemplo, há momentos em que é inevitável uma grande mudança, e quando os sistemas não aceitam essa mudança, existem problemas. Quais são os grandes momentos? O casamento, o nascimento dos filhos, a saída dos filhos de casa, a reforma, são momentos típicos de grande mudança, e quando as pessoas não aceitam essas mudanças, normalmente surgem, portanto, problemas. Aí, claramente, a retroalimentação positiva deve ser promovida e acarinhada. Noutras alturas em que não há nenhuma coisa grave, nenhuma crise grave, podemos usar tranquilamente a retroalimentação negativa. Portanto, isto tudo depende das situações, ambas são boas, se forem adequadas à situação e ao momento em que ocorre. Conclusão que podemos tirar. Os seres vivos caracterizam-se pela mudança e pela estabilidade, por ambos, não é? Logo, deve haver coexistência dos dois modos de retroalimentação. E só assim os organismos vivos, e por acaso até os mecânicos, muitos dos mecânicos, estarão mais capazes de sobreviver com sucesso. É esta flexibilidade entre mudança e estabilidade na escolha que dá mais sucesso aos organismos vivos. Mas o importante é estarmos cientes de que os sistemas interpessoais passam a ser melhor compreendidos se forem encarados como circuitos circulares, como circuitos de retroalimentação, visto que, na realidade, o comportamento de cada pessoa afeta e é afetado pelo comportamento de cada uma das outras pessoas. Portanto, a interrogação que eu ponho aqui é a seguinte: é possível a um sistema constituído por um indivíduo ou por um grupo de pessoas alcançar o equilíbrio por si só, isolado dos demais, isto é, sem algum tipo de retroalimentação por parte dos seres vivos? Bom, a resposta é não. Não é possível. Para nós crescermos como pessoas, desde crianças até à idade adulta, à terceira idade, ou o que quer que se queira chamar, precisamos sempre da interação com os outros, daquilo que recebemos, do feedback dos outros, da retroalimentação dos outros, para crescer, para desenvolver, para nos mantermos saudáveis. Em suma, para resumir tudo o que vimos até agora,
Toda a comunicação faz-se por comportamentos, verbais, não verbais e paraverbais. Os verbais por palavras, não verbais é o nosso corpo, paraverbais são aqueles ruídos, os suspiros, o revirar os olhos, os resmungos, etc., que não são nem bem verbais nem não verbais, portanto faz-se por comportamentos. A comunicação integra sempre o contexto em que ela ocorre, pois faz parte, esse contexto faz parte da comunicação, e a comunicação é construída no âmbito de uma relação interativa com os outros, com retroalimentação, e nunca, não é nunca unidirecional. Okay? Portanto, esta é a conclusão. Agradeço a vossa atenção, espero que tenham o resto de uma boa semana, com saúde, alegria, tudo de bom, e vemo-nos para a próxima semana, na próxima segunda-feira. Obrigado e tudo bom para todos.